Vamos então dar continuidade ao nosso projeto, agora falando sobre a eficácia da sentença estrangeira, dispositivo previsto lá no artigo 9º do Código Penal. O debate é: suponhamos um mapa americano e uma determinada decisão de natureza penal foi tomada nos Estados Unidos. Por exemplo, uma sentença penal condenando o americano John Paul. Essa sentença pode ser homologada no Brasil para fins de surtir efeitos penais? Ou ainda, suponhamos que em um dado tribunal americano tenha-se dito que o brasileiro João Paulo tenha sido condenado por um determinado crime praticado lá nos Estados Unidos. Pode essa sentença ser convalidada no Brasil? A sentença penal estrangeira, ela pode repercutir e ter efeitos no Brasil. É verdade, pode sim. Alguns desses efeitos, inclusive, são efeitos automáticos, imediatos. Por exemplo, se a gente faz análise do artigo 63, que versa sobre reincidência, ele diz que se considera reincidente o sujeito que pratica um segundo crime depois de condenado definitivamente pelo primeiro, no Brasil ou no exterior. Então veja que aí eu tenho um efeito automático de uma sentença estrangeira. O artigo 42 do Código Penal, por sua vez, ele fala na detração da pena, considerando-se o tempo de prisão provisória fora do Brasil. Então, é claro que existem alguns efeitos, inclusive automáticos. Outros são efeitos não automáticos e que devem ser homologados pelo STJ. Preste muita atenção. A homologação não se dá mais como antigamente pelo STF. Atualmente se dá pelo STJ. Bom, vamos ver então quais são esses efeitos não automáticos que precisam ser homologados e cuja regulamentação está prevista no artigo 9º do Código Penal. Diz o artigo 9º: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado a reparar o dano, a restituições e outros efeitos civis, ou 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. E o parágrafo único cria vínculos condicionais, dizendo que, para efeitos do inciso 1º, tudo vai depender do pedido da parte interessada, e para efeitos do inciso 2º e demais efeitos, a existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, da requisição do ministro da Justiça. Então, observem, para fins de cumprir o que se dispõe o inciso 1º, exige-se a obediência da condição da linha A do parágrafo único. Para fins de se cumprir o que diz o inciso 2º, exige-se o preenchimento da condição da linha B do parágrafo único. Exemplo: suponhamos que um estrangeiro, por algum motivo, tenha sido vítima de um determinado crime e que esse criminoso tenha se apropriado dele da quantia de R$100 mil. E esse sujeito depositou esses R$100 mil aqui no Brasil. Então veja o que acontece. O sujeito lá na França praticou um crime e teve R$100 mil de lucro. Esse foi o lucro dele. Onde é que ele deposita o dinheiro? No Brasil. A vítima desse crime requer, e é esse o termo, requer, através do STJ, que a sentença condenatória lá na França, que determinou e que condenou o sujeito por um determinado crime, e esse crime teve como consequência o pagamento do valor por ele subtraído ou apropriado, ele requer que essa sentença tenha efeitos aqui no Brasil. Para que fins? Para que o sujeito seja preso no Brasil? Não, isso ofenderia a nossa soberania. Para que fins? Para que o Brasil aplique sua lei penal lá na França? Não. Apenas para que o Brasil reconheça que aquela sentença condenatória francesa teve repercussões civis, repercussões indenizatórias, e bloqueie o valor existente aqui no Brasil em benefício da vítima estrangeira. É isso que se admite, entre outros casos, no artigo 9º do Código Penal.
É isso, pessoal. Vejo vocês no comentário do próximo artigo. Até mais.